E aí, Will, tá pronto? Pode dar-lhe. Quer mais? É. Muito bem, tá começando mais um Pod Dali e hoje com um convidado mais do que especial, diretamente da Bélgica, meu grande amigo, meu parceiro, o Williams Araújo. E aí, Will, tudo bem? Fala, João. Tudo bem? Tudo bem com você? É um prazer estar aqui. Eu que sou ouvinte assíduo desse podcast, então hoje está podendo fazer parte. É uma honra para mim, João. Que isso, você aí diretamente da Europa, a gente gravando aí nesse fuso horário. E muito obrigado aí pela sua disponibilidade, por nos estar sendo útil, estar mais uma vez aí colaborando aí, além de ser um ouvinte e também de estar aqui mais uma vez junto conosco. Então, hoje a gente vai começar um quadro novo aqui no Pod Dali. Pod Dali voltando depois de quase um ano. E agora, com certeza, a intenção é levar cada vez mais adiante esse canal de comunicação. E você tendo a honra de ser o primeiro convidado no nosso quadro especial, que é o melhor profissão do mundo. E olha só, o cara tá diretamente da Bélgica. Então, já vou começar perguntando para ele: você tá na Bélgica por causa da sua profissão? Sim, por causa da minha profissão. Sem ela, não estaria aqui. Olha aí. Então, aí vai a pergunta. Essa pergunta, sabe aquela pergunta clichê que todo programa, apresentador de programa ali faz ele meio que um bordão, digamos assim, em alguns quadros, em alguns programas, né? Tipo a Marília Gabriela fazia lá o bate-volta, o bate-bola, jogo rápido, né? Então agora eu vou fazer essa daqui, vai ser a pergunta clássica desse quadro. Mas assim, tem que responder rápido? Não vai ser igual o bate-bola da Marília Gabriela. Ah, tá, beleza. Vai ser só uma pergunta clássica, que todo mundo vai ter que responder nesse quadro a partir de hoje, que é o seguinte: engenharia da computação é a melhor profissão do mundo? Então, não diria a melhor profissão do mundo, até porque eu acho que é uma resposta muito individual, mas eu acho que é uma profissão que é divertida, digamos assim, e te dá a liberdade de você trabalhar de onde você quiser, não precisa estar atrelado a um lugar. Então, assim, essa pergunta foi num âmbito mais geral. Pra ti, pra você, do jeito que você gosta de viver, é a melhor profissão? Sim, pra mim é. Sim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Assim, eu sou muito ruim para as outras coisas, então eu não consigo me ver, sei lá, com outra profissão, médico, um advogado, tipo, com certeza eu não daria certo. Entende? Então, para mim, digamos assim, o meu estilo, digamos que para mim sim. Até porque não tem outra, né? Então tem que ser, para mim, tem que ser melhor. E no caso, assim, em algum momento durante essa trajetória aí, imagino que você começou cedo, né? Porque hoje você tá muito jovem e tal. Quantos anos aí você... Eu tenho 28, tô com 28. 28. 28 anos e já tá com uma carreira, podemos dizer que ele tá consolidada, em ascensão cada vez mais aí. Então, aí começou cedo. Sim, Quantos comecei... assim, tipo, assim, o primeiro computador. Eu acho que o primeiro computador eu tinha 13 anos, quando eu ganhei meu primeiro computador. Meu pai, eu lembro que ele comprou pra mim, mas nessa época, assim, era aquele primeiro contato, mas eu nem sabia o que era programação, nada disso. Então, o primeiro contato com a programação. A programação foi quando eu iniciei meu ensino médio, né? Então tudo começou lá porque eu estudei na escola técnica, que era o Cefet, e eu fiz hoje o Cefet é o IFAM, né? Instituto IFAM, Federal do Amazonas. Exatamente. Então tudo começou com uma pressão da minha mãe, porque sempre tem aquela história de você ter um primo, né? Sempre é melhor do que você. Então, para minha mãe, sempre meus primos foram melhores, porque eu tenho um primo que fez informática, se deu bem, eu tenho outra prima também que fez, inclusive era professora na Fundação Nokia, e ela se deu bem, e para minha mãe eu tinha que fazer isso, então eu comecei daí. Aí, na época, era a escola, era o Cefet e a Fundação Nokia, né? As escolas que tinham um curso de informática. Então a minha mãe me pagou o cursinho lá para eu fazer
E na época eu lembro que eu não passei na Fundação Nokia, né, que era o grande objetivo da minha mãe, porque meu irmão estudou lá, esses meus primos todos estudaram lá, então quando eu não passei, tipo, eu fiquei tristão, assim. Uhum. Mas aí depois teve a prova do Cefet, eu passei lá no Cefet e foi aí que começou. Foi Aí o primeiro lá contato. no Cefet passou pra qual curso? Foi informática. Informática, só era isso. Mas nessa época Exatamente. até então não sabia que era informática, assim, não sabia o que realmente É, fazia, assim. não, eu não sabia o que realmente fazia, só que, assim, eu sempre gostei de computador, né? Eu sempre gostei, e eu via o meu primo, esse meu primo que eu comentei, ele me levava para as feiras de ciências lá na Fundação Nokia, que era Matias Maquiline, na época ele mostrava os joguinhos que eles fizeram, que eles Uhum. faziam e tal, eu achava massa, entendeu? Então, quando eu comecei a estudar, eu realmente gostei de primeiro, era algo que eu gostava de estudar, diferente das outras matérias, então... as matérias relacionadas à computação era algo que eu não tinha problema, tipo, eu estudava, eu gostava, entendeu? Qual Tranquilo é. de história. Uhum. Qual é que é Por a. exemplo, história. Vai. Eu queria falar só perguntar justamente sobre a matéria. No caso, assim, qual que é a Aham. matéria que é fundamental, assim, para o cara que está fazendo, seja programação. Assim, no caso, para a área de informática como um todo. Existe uma matéria que é a fundamental, assim, principal? E a primeira é linguagem de programação. É a primeira matéria de todas. É o primeiro contato que você tem, né? Na linguagem de programação você aprende como ter um raciocínio lógico, que no final das contas é isso que você precisa para desenvolver qualquer tipo de software. No Você caso. aprende no início você tem uma linguagem chamada pseudocódigo, que seria em português mesmo, você tem umas palavras-chave em português e com elas você desenvolve seu primeiro programinha ali. Então, digamos que é a primeira disciplina principal, assim. Aham, mas assim, essas matérias que são estudadas numa escola regular mesmo. Qual que Ah, é tá. a principal? A matemática e o português? Exatas, né? Exatas, não. É matemática, digamos assim. Eu acho que é. Eu acho que a matemática é a base, né? Assim, você não precisa saber de fato, tipo, na programação você não precisa saber cálculo, essas coisas, mas ali por detrás, ali, tudo é matemática, né? Então, eu acho que a que mais se assemelha, assim, seria a matemática. E, na minha opinião, deveria ter lógica de programação como matéria regular, tipo, desde o início, né? Eu acho que isso ajudaria muito, não para todo mundo virar um programador, mas para aprender essa parte do raciocínio lógico, que é importante para tudo, Pra né? vida, né? Uhum. Para a vida. Exatamente. Então, para mim, deveria ser uma matéria regular como as outras, né? Na minha opinião. Aí, no caso lá, começou lá na informática, no Instituto Federal, na época era chamado Cefet, né? Exato. Aí nesse momento, que tu entrou lá primeiro ano, segundo ano, quando foi mais ou menos que tu pensou assim, pô, eu quero seguir nessa área assim pra minha vida toda? E se também se você pensou tipo em alguma faculdade específica, já algum curso, né, que você queria seguir, ou como é que foi? Como é que Uhum. passou na tua cabeça ali? Eu tinha o quê? Era 16 anos por aí. Eu acho que eu tinha 16 ou 17. 16, eu acho. 17, 16, quando eu entrei. Então, cara, assim, foi a primeira vista, assim, desde quando eu comecei a estudar lógica de programação, eu já gostei, então, já comecei a fazer os primeiros programinhas lá, então, eu me dava bem nas matérias de computação, então, eu gostava muito mesmo, assim, sabe? Era tipo um jogo, assim, quando você fica viciado num jogo, era o meu caso. Uhum. E para as outras matérias eu já não dava tanta importância, reprovei em História, por exemplo, né, no meu segundo ano, em português eu nunca fui tão bom, mas assim, né, nas disciplinas relacionadas à informática eu ia bem, né, relativamente bem, então eu decidi, não, é isso que eu quero mesmo. E eu já fiz meu ensino médio já sabendo a faculdade que eu queria fazer, né, E a que era faculdade algo era relacionado à exatamente a que informática. tu entrou. Era ou ciência da computação ou engenharia da computação, né. Uhum. E, e, e foi engraçado nessa época aí, de eu ir para faculdade, né, então quando a gente faz o curso técnico no terceiro ano, a gente pode estagiar, né? Então você já começa a ter seu primeiro contato profissional.
E foi engraçado que eu estagiei numa empresa lá que era muito louco. O cara pagava muito mal, ganhava acho que uns 100 ou 200 reais por mês, e o cara meio que escravizava a gente. Tipo, teve uma vez lá que eu ia no sábado, eu era estagiário, eu ia trabalhar todo dia no sábado, até meio dia. Dava para pagar pelo menos um ônibus? Cara, ele dava o valor do ônibus, 100 reais, mais um valor de alimentação lá. Uhum. Assim, pra mim era a primeira vez que eu comecei a ganhar dinheiro, então eu gostava, né? Mas hoje em dia eu paro e penso, caramba, o que o cara fazia? Olha só, nesse dia, um dia eu fui sábado, eu e um colega meu, que era lá do Cefaz também, o cara ia abrir a porta, né? A gente entrava, começava a trabalhar, e meio-dia ele ia lá abrir pra gente sair. Só que teve um sábado que ele esqueceu, pô. Ele esqueceu não, ele deixou a gente lá. Tipo, deu meia-noite, ele não veio, 1 hora, 2 horas. Mas ele fechava de propósito, assim, que era pro cara não escapar mesmo. Cara, não sei, pois é, era tipo isso, eu acho, porque, cara, não faz sentido, hoje eu vejo porque ele fazia isso. E nesse dia ele veio 3 da tarde lá com roupa de praia, assim, pô, esqueci e tal, e a gente morrendo de fome lá, pô. Pelo tipo, amor de Deus, velho. Foi isso nessa época. E aí olha o que aconteceu, né? Só que eu tinha meu emprego, né? Então eu gostava de ganhar dinheiro ali. E quando foi a época do vestibular, eu passei para matemática noturno na UFAM e para engenharia na UEA, que era o dia todo. Eu quase, por pouco, eu não escolho fazer matemática para quê? Para eu conseguir trabalhar lá nesse cara durante o dia e estudar à noite. Imagina se eu tivesse escolhido isso, né? Não sei como eu estaria hoje, mas, pô, totalmente nada a ver, né? Tipo, a prioridade nessa época é os estudos, né? Então eu ia priorizar um trabalho que nem era tão bom, né? Não era nada bom. Nada contra a matemática, mas, tipo, não era o curso que eu queria fazer. Tipo, eu ia Exato, no caso era só licenciatura, lá, matemática. Aí ia Exato. dar aula. Eu acho que seria isso. Aí o que aconteceu, né? Eu conversei com a minha mãe e tal, e ela disse, não vai lá pro trabalho, faz lá que a gente te ajuda enquanto tu estiver estudando, né? Porque o dia todo não dava pra estudar. Aí foi aí que eu fui pra engenharia, né? Na época era engenharia e depois de um ano você escolhia qual engenharia que você queria. Entendi. Pois é, nesse caso da engenharia, eu nunca entendi essa parada aí. É, tipo, a engenharia começa todo mundo junto? Tipo, todos os cursos de engenharia começam juntos? Na UEA, não sei se ainda é assim, mas na época você fazia vestibular para engenharia, você estudava um ano o ciclo básico. O que é o ciclo básico? São as matérias básicas de engenharia, cálculo 1, 2, física 1, 2. Matérias que são em comum, né? Isso, exatamente. Todo mundo junto ali. E depois, no final do ano, você optava qual é a engenharia que você queria seguir. Na minha época, pra te ver como as coisas mudam, né? Todos os meus amigos, a maioria são de engenharia civil, porque na época foi em 2009, ia ter a Copa em 2014, e criou aquele porra, tem que fazer engenharia civil, que a Copa vai vir aí pro Brasil. O Debrechzão na bombando. Exatamente. Então, a maioria, computação, foram 6 pessoas, a minha turma eram de 6 pessoas, e engenharia civil lotava, sei lá, mais de 100 pessoas, tudo mais. Mas tu cogitou em algum momento assim? Tipo, ficou meio balançado? Pois é, como eu fiz o meu primeiro ano, meus amigos no primeiro ano todos foram pra civil, eu ainda fiquei pensando assim, né? Mas não, ainda bem que o meu instinto assim falou mais alto. E é o que eu queria, né? Eu não ia ser uma burrada minha mudar assim, até porque o que eu gostava mesmo era de computação. Aí eu fui fazer computação, todo mundo foi pra civil. Só 6 pessoas, e dessas 6 aí, se formaram quanto? Cara, eu acho que uns 3, eu mais 3, assim, é certo, né? Porque engenharia, cara, assim, continuando, né? É muito difícil você se formar no período certo. Eu era muito mal, assim, nas outras matérias, tipo, física, eu reprovei várias vezes. E nas matérias de computação eu ia bem, entendeu? Mesma coisa do ensino médio. Tipo, eu reprovei muito, ainda mais que como eu trabalhava, como eu falei, né, no ensino médio, eu tive que sair. Só que a partir do momento que você começa a trabalhar e você para, você não consegue.
só o dinheiro lá que a minha mãe me dava era só pra me alimentar. Então você sempre Sim. quer trabalhar, né? Você nunca quer parar. E durante a faculdade eu trabalhava também. Então isso me atrapalhou muito, porque eu tinha que conciliar os dois, eu acabei reprovando direto. E teve um determinado momento que eu vou sair do trabalho e vou focar só na faculdade e tal. E quando eu fiz isso, eu comecei a pagar as matérias que eu estava devendo, né? Teve um ano que eu fiz 12 matérias por semestre, eu passava o dia na faculdade. Toma. Só assim eu consegui me formar no período de tempo certo. Né? Uhum. E ainda bem que eu fiz isso, senão poderia ter me atrasado muito. Aí, no caso, se formou, ele tinha quantos anos, mais ou menos? Eu me formei em 2013, né? Eu entrei com 17, 19, 20. Não, acho que eu entrei com 16, 17, 19. Eu tinha uns 20 anos quando eu me formei. Uhum. 20 ou 21. Né? Então também tava bem jovem ainda, né? É quase a mesma idade que eu terminei educação física. Porque eu emendei, né? Então, Uhum. eu já era adiantado um ano na escola, então eu meio que sou adiantado um ano. Eu terminei um ano antes da maioria, digamos assim. Entendi. Aí, no caso, terminou. Aí, assim, na época tu falou que tava tendo um trabalho durante a faculdade, né? Tava trabalhando num lugar. E um trabalho bem exótico também, digamos assim. Mas era já. Foi engraçado como eu consegui esse trabalho aí, foi uma resenha legal. Como eu te falei, né? As matérias de computação eu me dava bem e tal. Aí, um certo dia eu cheguei na sala de aula, né? Cheguei atrasado. Aí o professor tava dando aula lá, né? Era matéria de linguagem de programação 2. Né? Eu já tinha meio que visto no ensino médio, então era repetido pra mim, né? Eu cheguei atrasado, professor, e tu que chegou atrasado aí, resolve esse algoritmo aqui do quadro. Na tora, assim, pô. Uhum. Aí eu, caramba, assim, tipo, beleza. Aí eu peguei o pincel, olhei lá e fiz, né? Comecei a fazer. Aí ele meio que ficou impressionado, assim, pô. Aí eu fui pra sentar, e quando foi no final da aula ele me chamou. Ele falou, tu não quer trabalhar pra mim? Eu tenho uma empresa e tal. Caramba. Tipo, Mas no caso, ele fez assim meio que como uma forma de castigo? Porque chegou atrasado? Eu acho que foi isso. A intenção dele era isso, né? Era meio que, tu chegou atrasado, tenta fazer aí. Passa uma vergonhazinha aí. Exato. Aí, pô, eu não pensei duas vezes, porque, como eu te falei, né? Eu já trabalhava no ensino médio, eu tinha parado, eu não tava ganhando nada, e eu aceitei, né? Uhum. Assim, foi bom e ruim esse trabalho aí. Tipo, era bem ruim porque ele ficava perto da faculdade mesmo. Sabe ali onde é o Habib's, ali na Bola do Eldorado? Sim. Ficava por ali, lá no Parque 10. Então eu tinha que ir andando. Então eu tinha que ir andando entre as aulas, entendeu? Por exemplo, tinha uma matéria que ficava às 10 e ia ter outras uma. Aí às 10 horas eu ia andando pra lá. Trabalhava e almoçava lá, e antes das uma eu tinha que voltar para a faculdade, fazia uma matéria, depois voltava. Então era assim. Era bem complicado isso aí, mas assim, eu aprendi muito, pô. Isso aí é uma coisa boa. Entendi. Pra quem não é de Manaus e ficou pensando mais ou menos essa distância aí, dá mais ou menos uns 3 km, eu acho, né? Andando assim. É uma distância mais ou menos de uns 3 km, mas aí tu saía horário. Tipo assim, tinha um horário definido, assim? Como é que Não, era entre as aulas, cara, mas chegou numa hora que eu não conseguia fazer, então eu acabava ficando lá. Então, por exemplo, eu ia às 10, eu tenho uma aula 1, eu almoçava e depois da almoço, porra, vou ficar aqui trabalhando, pô. Então, isso aí eu me lasquei demais, pô, imagina aí, eu reprovei em várias matérias, às vezes eu tava na aula, pô, e eu me pegar lá, porque esse lugar que eu trabalhava, a gente fazia um dispositivo eletrônico para as empresas do distrito. Uhum. Só resumindo, é um dispositivo que ele testa produtos da linha de produção. Então, por exemplo, tem uma fábrica que produz, sei lá, um aparelho de som de carro, por exemplo. Sim. Sempre no final da linha eles têm que pegar esse aparelho e botar nessa máquina. Essa máquina faz uma série de testes lá para ver se está tudo ok. Entendi. Então, o meu trabalho aí era desenvolver esse gig, que era o que a gente chamava. Então eu aprendi demais, pô, porque tipo, era um tipo de programação diferente que eu trabalho hoje, era uma programação de baixo nível, que a gente fala que é quando você programa para microcontroladores. Eu aprendi muito de eletrônica também, porque eu tinha que fazer o layout das placas, tinha que programar para o chip que ia rodar dentro. Então,
Então era algo que eu me amarrava, pô. E como eu te falei, sempre gostei disso, então eu preferia ficar lá. Pra mim era muito mais divertido que ir pra aula. Entendi. Só que o problema é que, às vezes, esse produto, esse gig ia pra linha de produção, e se desse pau na linha de produção, a pessoa que fez tinha que me ajeitar. Às vezes eu tava na aula, pô, aí iam lá me pegar, eu tinha que sair da aula pra ir lá na fábrica. Caramba. Cara, é loucura. Eu me lasquei demais, eu me reprovei em quase tudo. Teve um semestre que eu não passei em nenhuma matéria, pô. Até nas de computação tava me dando mal. Focado no trabalho. Focado no trabalho, de novo. Pensando, porque eu ganhava por gig, pô. Eu acho que era 800 reais por gig que eu montava. Então imagina aí no mês, pô. Aí sempre tinha gig chegando, né? Só dependia do meu tempo. Então, tipo, tinha vezes que eu fazia 5, 6 gigs por mês. Já dava uma ajuda, beleza, né? Imagina, na época, pô, eu estudante, tipo, fazendo 10 gigs por mês, ganhando 8 mil, assim, limpo, né? Que eles davam dinheiro, assim. Só que eu tinha que trabalhar sábado, domingo, direto. Então eu meio que deixei de lado a faculdade quase um ano, assim, pra focar lá, né? E aí, eu aconselho, né? Já levando pro lado financeiro, imagina que aí já para um jovem e tal, pra qualquer pessoa, acho, né? O brasileirinho médio já ganhar uma espécie de salário desse já seria uma coisa muito, muito boa, né? Então, assim, nessa época você imagina com a cabeça completamente diferente, com o foco assim totalmente diferente, mas já pensava em fazer uma economia ou saia gastando por aí? Como é que foi? Nada disso de economia, não manjava não, eu só ia gastando, pô. Porra, imagina. Eu equipei meu quarto, comprei TV na época, TV de LCD, né? Comprei monitor, computador, tipo, eu gastava, não pensava em poupar não. E, assim, me arrependo disso, né? E só que durou pouco, né? Isso porque eu vi que eu tava me lascando na faculdade. Então, apesar de eu ser jovem na época, eu tive um discernimento de porra, bicho. Isso aqui não é futuro, não. Eu posso estar ganhando aqui, mas é muito incerto, pô. Não era carteira assinada, sei lá, era muito louco, pô. Aí eu peguei e decidi sair pra focar na faculdade, né? Foi nesse período aí que eu tive que pagar 12 matérias por mês, e direto na faculdade, pô. E na UEA tem o lance dos ciclos, né? Tipo, você só consegue passar por um ciclo se você completar o anterior. Ou seja, eu tenho que pagar todas as matérias do ciclo anterior para começar o próximo. Se tiver faltando uma, eu não consigo ir para outro ciclo e vira um buraco negro, porque por uma matéria eu deixo de fazer outras e às vezes a matéria não é ofertada. Mas ainda bem que tudo foi se encaixando. Eu tive a ajuda de um colega meu que trabalha na UEA lá e ele conseguiu, por exemplo, desenho técnico, pô. Era crucial. Eu reprovei 5 vezes nessa matéria. Se eu Só não isso? passasse, eu não conseguiria ir pro outro ciclo, né? Aí não tinha mais como ofertar e um colega meu que trabalha lá conseguiu me encaixar numa turma lá de calouro e tal. Tipo, devo muito a ele. E eu consegui passar e consegui ir pro outro ciclo. Então, no final das contas, eu consegui me formar em 5 anos, né? Mas Que é o tempo certinho da engenharia, 5 anos. Mas o caminho foi. Eu tenho uns colegas que falavam comigo que são tudo certinho, né? Passaram em tudo e tal. Eu nunca fui assim, pô. Sim. Sempre me lasquei demais e uma pitada de sorte eu consegui chegar lá, né? Certo. Aí, no caso, terminando a faculdade, o cara formado, já tinha um projeto assim de vida, já imaginava, pô, daqui a tantos anos eu quero estar em tal lugar. Ou era meio assim, deixa a vida me levar. Não, nunca passava. Eu queria sempre ter minhas coisas. Algo que eu sempre quis. Eu nunca. Tipo, eu sempre quis sair da casa dos meus pais, assim, não porque eu não gostava dele, mas eu sempre quis ter minha casa, ter minhas coisas, entendeu? Era esse o meu objetivo. Então acho que isso que como eu tinha esse objetivo, eu sempre fazia as coisas pensando lá, né? Pensando nele. Então, naturalmente, as coisas foram acontecendo. Aí no caso, falou que ia gastando muitas vezes, né? Gastando aí o dinheiro que ganhava. Mas também, ao mesmo tempo, era meio que tinha alguns investimentos na tua própria profissão. Daqui tu falou que comprou um computador, comprou
pro monitor. Exatamente, Então, mas tipo assim, eram gastos, não eram. Tipo, hoje em dia eu já tenho um conhecimento maior em relação a investimento e tal. uhum. Se na época eu tivesse esse mesmo conhecimento, seria muito melhor, né? Talvez eu estivesse muito melhor, mas. No caso, assim, mas aí, tu acha que é fundamental uma pessoa que trabalha nessa área, no, hoje em dia, ter, assim, um equipamento, uma... Não, 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 não. É para trabalhar não, só precisa de um computador, não precisa nem ser o melhor computador, qualquer coisa. Ah, isso aí não é necessário, entendeu? Uhum, era mais É legal ter, pelo luxo, assim mesmo. para jogar Satisfação, tal, pessoal. não, Entendi. não é algo necessário, não, não é um pré-requisito. Aí, no caso, assim, ó, também uma outra coisa que é importante falar, que pessoal, muita gente, assim, às vezes vê gente bem, que, digamos assim, tá bem sucedido, tá morando fora do país, tá levando uma vida melhor. E aí muitos aí associam a duas coisas normalmente, né? Que é a sorte e já ser, digamos assim, beneficiado pela vida, assim, ter uma berço de ouro Sim. e tal. E aí, nesse caso contigo, não, acredita que teve algum É, dos dois? cara, assim, digamos assim, meus pais, assim, eu não vim de uma família rica, mas, assim, eles deram tudo que eu precisei, né? Tipo, Uhum. assim, digamos, o básico para eu conseguir O estudar, tipo, suporte. o suporte de eu ir para a faculdade sem precisar trabalhar no início. Nem todos têm isso, Uhum. né? Então, eu acredito Exato. que a maioria precisa trabalhar, então quem precisa trabalhar desde sempre é muito difícil você conciliar, né? Apesar de dar, mas é muito mais difícil. Então, eu creio Uhum. que, digamos, não privilegiado, mas tipo, eu tive mais facilidade. Mas isso não quer dizer que eu não tive que ir atrás, né? Exato. Tipo, uma coisa que eu vejo na faculdade, cara, pelo menos na minha época, é que a galera espera muito pela faculdade, entendeu? Ainda mais em computação, pô. Hoje, a faculdade, na verdade, ela não te ensina o que você vai usar no mercado. Exato. Muita gente, pô, que eu conheci, se formou e demorou para entrar no mercado, porque eles não tinham conhecimento. Então, no meu caso, pô, eu sempre buscava aprender, pô, eu sempre gostei de estudar outras coisas, outras tecnologias. Como eu te falei, eu fui trabalhar nessa empresa aí, desenvolvendo gig, pô. Tipo, ninguém que estava comigo sabia como fazer isso. Sabia na Uhum. teoria lá, eletrônica, mas como aplicar na prática, não. Então, quando eu terminei a faculdade, pô, eu já tava meio que preparado, assim, pra qualquer coisa, pô, que viesse, Entendi. Tudo entendeu? que Eu não ia viesse. ter, Uhum. ia ter aquela curva de aprendizado que a gente disse no início, não. Então, eu acho que isso me ajudou muito. Exato, E, essa parada que tu falou aí da faculdade é realmente muito verdade, né? Muita gente acredita que, eu fazer a faculdade e vou sair lá sabendo de tudo, né? E é completamente diferente, né? não, E acho que isso aí não, é um comum de toda faculdade, né? Nenhuma faculdade a pessoa vai sair sabendo tudo e também vai aprender na faculdade, então depende muito dela, né? Tanto é é, que assim, pelo menos eu posso citar o exemplo meu exemplo pessoal, que teve muita gente que saiu, que se formou junto comigo, que sabia muito menos coisas, tipo, vivenciou muito menos experiência. Não que eles fossem menos inteligentes, mas, hum, por exemplo, um estágio é uma coisa fundamental para a pessoa para pessoa ah, se, né, ganhar aquela experiência. Então, tipo assim, exato. teve gente que só ficou dentro da sala de aula e só fez um, um artigo, não que o artigo, menosprezando o artigo, mas só fez o artigo, só viu a teoria. Chega lá na hora Sim. da prática mesmo, se perde totalmente, né? Então, tipo, teve É aqueles que totalmente só diferente. foram pro estágio obrigatório. Na engenharia também tem esse negócio de estágio Aham, obrigatório, assim. tem, aham, Aí nessa época tu tem sim. não trabalhava mais. Sim, sim, cheguei a trabalhar. Não, só para complementar esse lance aí, exatamente, por isso que tu falou. O pessoal espera muito, ainda mais em computação, cara, que eu acho que isso eleva muito, porque se você parar, sei lá, um mês, pô, você se perde, porque é Uhum. muita tecnologia nova, pô, que surge. Então, se o cara deixar para começar a estudar essas coisas, quando se forma, ele já perdeu muito tempo, poderia estar estudando durante a faculdade e já sair preparado, entendeu? Então, esse é um erro clássico que tem. E é algo que pode muito bem, facilmente, hoje a gente tem internet, tem muito conteúdo, pô, então, Ne- facilmente.
Ele tocou num assunto interessante. Nessa época aí, lá depois de 2000 e pouco, né? Que tu falou 2009, quando tu... 2009 foi quando tu entrou na faculdade. Não, foi quando tu entrou na faculdade, né? 2009, 2010. 2009. Pois é. 2009. Nessa época, a internet era uma coisa que ainda não estava assim tão avançada, né? Nessa época a internet ainda era internetzinha de escada. Os computadores aí, normalmente também um preço bem mais elevado. Aí como é que era nessa situação? As pessoas que estudavam lá, imagino que na questão antes da faculdade, no curso técnico, era um instituto federal, então ele, digamos assim, tem uma abertura para as pessoas de qualquer classe, digamos, né? Qualquer classe social. As pessoas mais baixa renda, assim, elas conseguiam seguir ali, ó, a mesma com as outras estudantes, uma estrutura melhor? Eu acho que sim, entendi a pergunta. Isso não era um impedimento, até porque tinha os laboratórios da faculdade. Na época do ensino médio já tinha as lan houses, já, então a pessoa que não tinha computador em casa, se ela quisesse, ela poderia ter um acesso ali, entendeu? Lá era assim meio que... Tem que pagar, mas, por exemplo, tem os laboratórios da escola, entendeu? Então, eu acho que não é um impedimento. E na escola... Claro que hoje está muito mais acessível. Sim, na escola tinha ali o suporte para o aluno, tipo, se o aluno chegasse lá e falasse, não, eu quero utilizar aqui o computador e tal. Cara, eu nunca fiz isso, mas eu acho que tinha. Se você chegasse lá e eu quero utilizar para fazer, sei lá, no trabalho, alguma coisa. Se o laboratório não tivesse sido usado, eu acho que poderia sim. E já na faculdade, como tu falou, e teve muita gente que não teve a mesma oportunidade assim dos pais darem aquela força. Chegou a ver muita gente desistindo assim também? Cara, assim, a engenharia muita gente desiste, né? Por vários motivos. Esse aí, outros que precisa trabalhar, ou prefere outro curso, passa em algum concurso e sai, entendeu? Então muita gente desiste no meio do caminho, né? E por esse motivo também. Mas, como eu falei, não é um impedimento, tem laboratório, então não é algo impeditivo, não. Entendi. Não, cada pessoa tentando realmente, assim, dava um jeito. Se quiser, exatamente. E Nem querer te gostar. Essa outra coisa que a gente chegou a citar, que falou agora há pouco, inclusive, sobre o avanço muito rápido das novas tecnologias, sempre está surgindo alguma coisa nova. Tem o nosso host aqui do podcast, que também já participava aí comigo nos últimos podcasts, o Helder, e também atua aí nessa área aí da computação, programação. E também ele também é o nosso co-host aí na Twitch, ao vivo. Inclusive, quem não segue lá na Twitch, twitch.tv/jmarcos, já aproveita e acompanha lá. E ele também falou muito sobre isso, que as pessoas ali tem que estar sempre buscando as coisas novas, as atualidades. Então, acho que em muitas outras profissões, não só por desleixo assim mesmo, mas muita gente para de estudar, né? Tipo, pode ver que, por exemplo, eu vou só citar um exemplo, né? Não que seja exatamente isso, mas, por exemplo, um professor de matemática, ele aprendeu ali tudo que é dado no livro didático, e aí tem muitos, né? Inclusive, que simplesmente, eu aprendi aqui o básico e tal, já decorei o livro de cabeça para baixo, trás para frente. E no caso, a pessoa da área da engenharia, da computação, né? Da área da tecnologia. Em momento nenhum ele pode pensar em parar de estudar. Não tem como. Hoje em dia não. Hoje em dia, se parar um ano, você se atrasa muito. Porque muita tecnologia, muitas ferramentas, e você não sabe o projeto que você vai trabalhar, porque a gente trabalha em projetos, né? Termina um, vem outro, então de acordo com o projeto pode ser uma tecnologia diferente, então você tem que estar sempre atualizado, sempre por dentro, digamos assim, né? E olha só, até agora fazendo a pergunta, me veio aqui, fazendo essa última pergunta, me veio na cabeça algumas outras dúvidas. No caso eu falei assim, esse pessoal da tecnologia, então da computação, eu nem sei explicar direito o que o Helder faz aí.
Então, essa parada aí é também uma coisa que eu sempre vejo, né? Que é tipo assim, Aham. chama aí o fulano de tal pra consertar meu Da computador aqui, TI, carinha da porque TI, né? era da TI. Então, primeiramente, pra mim que sou leigo e pra quem também tá nos assistindo ou nos ouvindo, o TI, o que que é exatamente o TI e tal? O cara do TI, TI. ele pode ser um cara que já Ah, fez o ensino médio ah, técnico, como é que é? não, então, nesse caso de consertar computador, consertar impressora e tal, um técnico pode atuar nisso, né? Um técnico em informática, que é aquele que eu fiz lá no Cefet. Então, Uhum, quando eu terminei o Cefet, se eu quisesse não fazer uma faculdade, querer viver para sempre como técnico de informática, consertando uhum, impressora, eu poderia. entendi. Seria o carinha da TI. Nos cursos superiores, a gente hoje tem vários, né? Então a gente tem, por exemplo, os principais, né? Engenharia da computação, ciência da computação, digamos assim. É a Qual é a mesma coisa? diferença? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A ciência da computação ela é muito voltada a software. É só voltada a software, na verdade. E Uhum, engenharia da computação é voltada a software e hardware. Porque, na verdade, engenharia da computação originalmente era engenharia elétrica com ênfase em computação. Então, no passar dos anos, eles resolveram criar esse curso que é um mix ali da engenharia elétrica e computação. Então, você vê eletrônica, você vê muita eletrônica, sistemas elétricos, eletrônica digital, eletrônica analógica. E você vê a parte de programação também. uhum. Então, Então a gente pode dizer que é uma ciência nova, assim, recente. a engenharia da computação é relativamente recente. Já a ciência da computação, não, já é bem antiga. A ciência da computação é o curso que eu queria fazer antes, né? Uhum, Porque é só voltado a software. E o cientista da computação, ele meio que estuda a fundo ali a computação, né? Tipo, digamos assim, teoricamente, o cientista da computação é o cara responsável por criar as ferramentas que um analista de sistemas usa para trabalhar, digamos assim. entendi. Então, Entendeu? Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. Eu não sei se também se é exatamente isso, né? Mas, por exemplo, lá dentro da área da biologia, vamos dizer. Na biologia existe lá o cara que tá lá no laboratório, aquele o cientista maluco que a gente vê aí nos aham, filmes. Ou que tá criando a vacina nesse momento. É o cara que tá lá, é, tá lá vendo ali, estudando todas. Tudo sobre o vírus, tudo sobre as vacinas e tá criando a vacina. Enquanto o professor de biologia, no caso o licenciado normalmente, né, eu imagino, tá lá na sala de aula ensinando para os alunos como é que funciona uma vacina. isso, Então essa é uma é uma diferença analogia. assim a grosso modo, né? É. Na verdade, o cientista da computação, por exemplo, ele é capaz, digamos, teoricamente, claro, de criar uma linguagem de programação, por exemplo. Ele cria uma linguagem de programação e uma pessoa, por exemplo, formada em sistema da informação, que é um outro curso superior, ele usa essa linguagem de programação para construir software. Uhum, Então, digamos assim, o cientista ele está mais lá no estado da arte ali, digamos assim. entendi. Isso na teoria. O engenheiro da computação também, a gente tem disciplinas de compiladores, só para tentar falar de uma forma não técnica, Uhum. e é o responsável por converter a linguagem de programação em um software, digamos assim. Então, teoricamente, o engenheiro da computação também tem experiência, mas na prática, todo mundo acaba desenvolvendo software, utilizando linguagem de programação para desenvolver. A não ser Uhum. que você vá para uma Apple que você trabalhe lá no core, lá do produto, e você tem que desenvolver ali no estado da arte, aí sim você prega esse. Uhum. Aí, Mas, no geral, todo mundo faz a mesma coisa, tipo, que é desenvolvimento de software. uhum. Então, tipo, no caso assim, muda, digamos, podemos dizer, matérias que vai ser estudada mais a fundo e, Uhum, né, mais ou menos nessa vibe. exato. Então, Uhum, aí só voltando aí, a gente chegou aí na parte da tua formação, terminou a faculdade, não sabia muito bem, tipo, sabia já o que queria fazer da vida, né? Tava decidido que ia seguir essa carreira. Mas aí uhum. depois, primeiro empregão, assim, primeiro emprego Hum, já, assim, fora tá, já beleza. como formado. Ah, beleza. Foi Tipo, exatamente nessa área e tal.
Durante a faculdade, no último ano, nos 2 últimos anos, você pode estagiar, né? Então eu fiz alguns estágios. Eu estagiei numa startup, depois eu estagiei numa outra empresa. E depois eu fui pro meu primeiro, que começou como estágio, que foi numa empresa que era Nokia, né? Antes, era o Instituto Nokia. Foi lá que eu iniciei a minha carreira, digamos assim. Eu entrei como estagiário, depois eu me formei, aí automaticamente eu fui promovido para trainee, depois eu fui para desenvolvedor júnior, desenvolvedor pleno, sênior. Em 2019, foi meu último ano lá que eu resolvi vir para cá. Então eu entrei lá em 2013 e fiquei até 2019. Então lá eu construí, a maior parte da minha experiência foi lá. Uhum. Uma empresa muito boa. E naquela hora a gente chegou no assunto da questão financeira. Uma pessoa que está se formando hoje, né, na área de ciências da computação, quanto é que ele vai estar ganhando assim em média? Cara, hoje, tipo, na minha época, hoje em dia a demanda tá muito maior por profissionais de TI, né? Eu creio que, não sei, mas em volta de 3 ou 4 mil, um recém-formado. Tipo, dependendo da empresa também, mas eu acho que essa é a média. Entendi. E 3 ou 4 mil. Tem empresas que pagam mais, outras menos, mas eu acho que essa é a média. Uma média zona mesmo, né? Então, tipo, por baixo assim, no mínimo do mínimo. CLT. CLT. E até porque uma coisa interessante é que tem muitos freelancers, né, na nossa área, que são os PJs, que conseguem ganhar muito mais, você consegue ganhar bem mais. Mas para começar... Freelancer, para quem não tá muito dentro dessa linguagem, é mais ou menos que faz um trabalho avulso, digamos assim. Que não é CLT, você não tem ali uma empresa ali dando os benefícios e tal. Sim. Mas em compensação você ganha muito mais e você pode você mesmo dar os benefícios para você, vale muito mais a pena. Porque hoje a gente tem essa mentalidade de benefício, né, de CLT. Mas se você for parar para pensar ali, você tá pagando imposto, você paga lá o FGTS e tal, porque é muito melhor você mesmo investir esse dinheiro, pensando numa aposentadoria ou algo do tipo. Mas enfim, freelance é uma categoria que está crescendo muito, mas para a pessoa iniciar mesmo, eu acho melhor iniciar numa empresa para ganhar experiência. E depois ela pode pensar em CNPJ, ou não, E uma coisa que eu tava pensando aí muito reflexivo durante essa pandemia aí que nós vivenciamos e estamos vivenciando ainda, né, em muitos lugares, infelizmente. Daqui a pouco vou chegar um pouquinho ainda nessa área, nesse assunto, mas eu tava pensando nessa época assim. Um exemplo, um profissional, eu sou formado em educação física, então se eu quisesse trabalhar durante a pandemia, ia ser meio que só remoto, né? Então, tanto é que apareceu nesse tempo e estourou muitas lives de profissionais de educação física aí, ou que nem eram profissionais, inclusive, né? Também se metendo nessa área, fazendo live e ensinando aí dança, sei lá, treino em casa. Mas assim, vamos dar um outro exemplo aqui. Uma pessoa que trabalha lá na área de venda, ela teve que se reinventar e foi lá uma venda online, né? Foi vender pelas redes sociais e tudo mais. Marketing digital. Então, uma coisa que eu fiquei pensando que as pessoas da área da tecnologia mesmo, que no seu caso aí, não sentiram tanto assim esse impacto da pandemia na questão financeira. Eu estou enganado ou estou certo? Como é que é? Pelo que eu vejo, inclusive foi ao contrário. A demanda melhorou? Tem crescendo, porque tudo, tipo, o mundo mudou, tudo é pela internet, então, consequentemente, a demanda por novas tecnologias e novos aplicativos aumentam e, consequentemente, a demanda por profissionais aumenta. Então, por incrível que pareça, melhorou, né? Melhorou muito, inclusive, a demanda por profissionais de TI por conta da pandemia. Então, no caso, foi uma profissão que foi privilegiada, né? Toda a área aí da tecnologia. Eu creio que sim. Foi privilegiada. Muitas empresas. O trabalho remoto também, tipo, muito mais fácil de fazer nesse caso. Exato. Muitas empresas já faziam remoto antes da pandemia, hoje fazem. E, cara, assim, sinceramente, não precisa do espaço físico, assim, para fazer o que a gente faz. É muito gasto, é um gasto imenso que uma empresa poderia utilizar, sei lá, para revertir esse valor
dos funcionários, era muito melhor do que pagar um aluguel, pagar energia elétrica, mas... Eu que te acompanho lá no Instagram, por exemplo, na Bélgica, nunca vi você numa empresa. Tô enganado? Desde que eu cheguei aqui, eu nunca fui porque aqui tá o lockdown há mais de um ano. Então, ninguém tá podendo trabalhar, né? Quer dizer, quem pode trabalhar de casa não vai, essa é a lei. Exato. Porém, em junho eu vou ter que voltar pro escritório. A empresa que eu trabalho, ela parece que não vai aderir ao home office 100%. Talvez alguns dias eu vou ter que ir, ainda não sei. Mas desde que eu cheguei aqui eu ainda não fui no escritório, só tô de casa, né? Assim, tem um lado ruim, né? O lado social, porque é importante também, né? A festa da firma nunca rolou. Exatamente. E nunca rolou os eventos, né? Tentam fazer uns eventos online, né? Entra lá no GTA Online, né? Bebendo, fumando. Mas inclusive, tu chegou a ver que tinha uma empresa, né, que entrou com Red Dead Redemption 2 e os caras davam uns tiros nos cavalos. Eu achei massa com essa ideia. Se a empresa ia aderisse, aí tu ia gostar. Pois é tudo divertido, né? Mas nada melhor do que o físico, né? O contato. Eu acho que é importante, na verdade, não sei, talvez ficar de casa um tempo depois do trabalho, né? Porque você trabalhando de casa, você tem muito tempo, tipo, tenho mais tempo para ficar com meu filho, eu tenho tempo para ir deixar ele na escola. A qualidade de vida eu acho que melhora muito, né? É só o tempo de eu ir, o deslocamento pro trabalho, voltar. Botar na mão, trabalhar de casa é melhor. Outra coisa que a gente tocou em dois assuntos que eu falei esse da pandemia agora há pouco, que no caso foi um privilégio, assim, tanto para quem trabalha nessa área de poder continuar trabalhando quase que normalmente, né? E no caso também, uma outra coisa que eu tava pensando, assim, por exemplo, uma pessoa que é formada na engenharia de produção, ele tá lá atuando normalmente numa fábrica, no desenvolvimento de algum produto, normalmente testando algum produto, também numa própria empresa, numa própria fábrica. Então ele normalmente tem que se deslocar até lá para fazer esse trabalho, enquanto no caso o pessoal da engenharia da computação está fazendo esse trabalho de forma virtual. Então, por exemplo, se a gente entrar lá no LinkedIn, o que não falta é propostas de trabalho em diversas áreas, mas assim, a área me parece que a área da computação, quando eu entro lá, toda essa área da tecnologia, ela tá muito mais solicitada por lá, assim, tipo, parece que milhares de empresas oferecendo essa oportunidade, e a parte interessante é que no caso não tipo assim, no caso se eu fosse chamado para fazer educação física, para trabalhar de professor de educação física, eu tenho que viajar para outro lugar para poder fazer isso, enquanto se tu tivesse um trabalho em um outro país, em um outro estado, tu não necessariamente precisa se locomover até lá, né? E foi assim, tu já chegou a trabalhar para empresas de outros estados, outros países? Sim. Durante o meu trabalho oficial, digamos assim, no Brasil ainda, eu trabalhei como freelancer por 2 anos com uma empresa alemã. Então a minha rotina era muito louca, eu ia trabalhar, a reunião diária era às 5 da manhã para mim, no fuso horário. Então eu acordava, sei lá, 10 para as 5, botava uma roupa, fazia reunião, voltava a dormir. Aí 7 horas eu tinha que deixar meu filho na creche, na época, depois ia pro meu trabalho normal, chegava em casa às 6h30, e ia trabalhar para essa empresa alemã, até, sei lá, meia-noite. Amanhã, é a mesma coisa. Foi uma época que eu precisava disso, porque eu meio que acabei acumulando um monte de dívida, comprei apartamento na época, então esse trabalho aí me ajudou a conseguir sair meio que do buraco, digamos assim. Entendi. Aí depois de 2 anos eu saí e continuei só no meu trabalho formal mesmo. Aí a parte Mas boa... é isso que tu falou, eu trabalhava com uma empresa da Alemanha, e aí eles pagavam em euro, que para eles não era muito, mas para mim era muito, porque convertendo
Era um complemento muito bom, assim, pro meu salário, entendeu? Então, Sim. os dois ganhavam. E aí, no caso, também a pessoa pode estar colocando lá no currículo e tá E, sendo exatamente, até chamado hoje por eu uso outras essa empresas. experiência. Até hoje eu uso essa experiência no meu currículo, né? Uhum. E foi a partir É, daí que abriu a porta, assim, pra você morar num outro lugar? exatamente, a partir daí, depois de 2 anos, né? Quando 2 anos o dono dessa empresa lá, o manager, fez uma proposta para eu ir trabalhar lá, né? E na época eu pensei bastante e eu aceitei com a minha esposa, né? No caso eu ia para a Alemanha nessa época. Só que aí eu pedi demissão da minha empresa que eu trabalhava, né? Só que faltando, sei lá, um mês para ir, já estava tudo certo. A empresa, por algumas decisões lá, ela meio que faliu, digamos assim. Eu teve que demitir um monte de gente. E como eu ainda não era funcionário, né? Eu fui Uhum. tipo, era assim. Então foi meio chato, né? Porque eu tinha pedido para sair do meu trabalho, eu tinha feito até despedida e tal. Aí volta o cão arrependido. Aí, pô, certo, mas beleza. Aí o que que O aconteceu? Aí eu importante é voltei. que deu pra voltar pro trabalho. Eu nem ia voltar e fizeram uma proposta. Eu resolvi voltar. No começo eu fiquei meio assim, porra, eu saí, aí vou voltar. Todo mundo achava que eu ia, não. Aí depois Uhum. lá. Ninguém paga minhas contas, tô aqui trabalhando. Aí a partir daí que surgiu esse desejo de sair do Brasil, né? Desde aí, né? Aí a partir daí que começou o desejo, depois, sei lá, de um ano, eu trabalhei mais um ano, né, nessa volta, e depois eu vim. Deu certo, né? Digamos assim. Aí, nesse caso aí, a empresa que entrou em contato, ou vocês estavam... Nesse caso, foi uma empresa de. Primeiro, eu não vim para Bélgica direto, eu fui para Portugal. Eu. Foi no LinkedIn, cara. Cara, o LinkedIn. Olha, o Isso LinkedInzão. aqui é um Tinder ao contrário, né? Um Tinder ao contrário, porque. Cara, se tu abrir as mensagens, é recrutador direto mandando mensagem para você, querendo oferecer oferta de emprego. Então, foi tudo pelo LinkedIn. Eu fiz o processo, né? Porque no LinkedIn, ao invés. Tem duas formas. Tem essa pelo recrutador, né? E lá tem uma forma que você. É uma dica, hein? Que eu dou pra galera que quer usar o LinkedIn para conseguir emprego. Tem um filtro chamado Easy Apply. Lá. O que é o Easy Apply? É uma forma de você mandar seu currículo só com um clique. Porque se não for dessa forma, você tem que preencher um formulário e demora muito. Então, no Easy Apply, você consegue, sei lá, filtrar. Eu quero me dar todas as empresas da Bélgica que estão contratando aí. Aí você prepara um currículo e sai clicando. Sei lá, 200 empresas. E Cara, dessas já faz um 200... programa pra clicar automaticamente. Exatamente. Cara, dessas 200, sei lá, 20 vão retornar. Dessas 20, você faz o processo, sei lá, você passa em 5, tá ligado? Cara, é certo, é muita demanda, pô. E foi isso que eu fiz. Só que eu escolhi Portugal porque pensei com a minha esposa, era melhor por conta da língua, pra gente começar a se adaptar. Então, cara, ainda bem, hoje a gente pensa, cara, ainda bem que não deu certo a Alemanha, porque eu acho que não, a gente não ia curtir. Seria muito impacto pra gente. Sim, uma mudança muito grande, assim, né? Na cultura também. Exatamente, pô. Língua é muito difícil, então meio que foi algo que deu certo, que foi pro bem, o mal que veio pro bem, né? Não deu certo, aí a gente começou para Portugal, fui para essa empresa. Em Portugal comecei a fazer um mestrado lá, era muito barato o mestrado, e era o que eu gostava, então eu estava trabalhando fazendo mestrado. E aquilo, né? O LinkedIn sempre chegando mensagem, pô. Tipo, chegando mensagem, aí uma certa vez eu resolvi responder. Foi quando surgiu a oportunidade de eu vir para a Bélgica. Mas no caso aí, tipo assim, todo profissional da área vai estar recebendo ali muitas propostas ou, assim, no caso, só você está se destacando? Cara, eu acho que esses recrutadores devem ter um robô lá. Eu acho que o próprio LinkedIn deve ficar pegando. Porque no LinkedIn você consegue botar sua experiência profissional, né? Então, se você preencher seu LinkedIn de forma bacana, assim, Correto. todos os projetos que você trabalhou, as tecnologias, tudo isso ajuda o robôzinho dele. Então, eu acho que o recrutador deve ter, sei lá. E daí é um cara com, sei lá, 8 anos de experiência em Java, que esteja morando na Bélgica, por exemplo. Aí o robô manda um Na hora. perfil e.
Então, e a partir, cara, é invocado. A partir do momento que você muda lá, sei lá, tô morando em Portugal, aí vem um monte de recrutador de Portugal. E, e para eu vir pra Bélgica foi um recrutador que era de Portugal, mas ele tava recrutando pra uma empresa daqui. Uhum. Cara, o mercado é muito louco, esses caras ganham comissão, assim, tipo, eles fazem de tudo pra te passar, porque se tu passar, eles ganham, sei lá, 1.000 euros. Uhum. Inclusive se eu indicar alguém, na empresa que eu tô trabalhando nessa pessoa passar, eu ganho 1.000 euros para cada indicação. 1.000 euros dá Então, pra comprar uma casa aqui no Brasil. dá pra pagar um aluguel aí, sei lá, por um. Tranquilo. Se fosse um bairro mais periférico, Kitnet. uns 3 anos. Pois é, pô, O então tem cara muito. pagando adiantado assim, né? Chega lá com o dono da kitnet, ó. Eu vou pagar adiantado aqui 3 anos. Na hora. Quero. Mas muito bem. Aí no caso, foi pra Bélgica na coragem. Precisou de coragem também, não precisou? É, cara, eu acho que a coragem maior é sair do Brasil, cara. Tipo, muita gente que eu converso tem esse medo, bicho. Uhum. Mas, cara, não tem que ter medo, porque não tem como ser pior, digamos assim. Eu acho que eu me expressei errado, mas não tem como dar errado, entendeu? Não tem, porque vai ter emprego. Vai ter emprego. Com o salário você consegue se manter. Então, eu acho que sair do Brasil é o mais difícil. Você saindo daí, cara, abre as portas. Então, Portugal foi muito bom pra gente ter essa experiência fora. Só que, cara, Portugal é um lugar muito bom, um país muito bonito, mas é um Brasil melhorado, assim. As coisas funcionam bem, só que, tipo, economicamente falando, é um dos, em relação aos outros países da Europa, é o que paga menos, né? O salário mínimo é menor, tudo mais. Apesar do custo de vida ser muito baixo, sei lá, com 100 euros você faz um supermercado muito bom, assim, entendeu? Mas o salário é bem baixo também, e no final das contas você não consegue guardar dinheiro, entende? O seu salário é mais para você viver, você consegue viver muito bem, de boa, mas quem almeja guardar dinheiro, investir, não é um bom lugar. Então, mas foi bom você ter essa experiência, né? Tipo, eu falando é uma coisa, quem vive é outro, né? Então tem gente que ama Portugal, tem gente que morava aqui na Bélgica e foi pra lá, depende do estilo de vida. Sim. E aí Então, no caso, agora na Bélgica, assim, no caso Portugal foi meio que a entrada da Europa, né? Ver como é que é esse digamos que estilo sim. europeu. Aí agora meio que mudou pra Bélgica, e aí, quais os seus planos aí pro futuro? Pretende permanecer? Tenho Sim, ver sim. Então, o berço da tecnologia ali é o Estados Unidos e tal. Tem alguma vontade de ir pra lá? Como é que é? Portugal meio que abre as portas em todos os sentidos, pô. Porque aqui na União Europeia você consegue ir de um país para o outro como se fosse de um estado para o outro, não Uhum. tem, digamos assim, fronteira. Então, uma vez você pegando seu documento português, é muito fácil você pegar uma residência belga, por exemplo, um visto belga. Diferente de você vier do Brasil direto para a Bélgica, é mais burocrático. Então, Portugal é uma porta de entrada e, cara, hoje eu não penso a curto prazo sair daqui. Uhum. Cara, é um país sensacional, assim, muito além. Eu nunca imaginei, eu só comecei a pensar na Bélgica quando eu recebi a proposta, a minha esposa também. E, cara, tipo, a minha esposa, meu filho, cara, meu filho eu me preocupava muito porque ele ia começar a escola, ia ser uma língua que ele nunca viu, ele não ia ficar, porra, ele não vai entender nada na escola, assim. Como é que ele vai chegar lá, todo mundo falando. Eu lembro daquela primeira vez que ele foi pra escola e tal. Aí ele falou que ensinou o básico pra ele, né? Como é que vai no banheiro, como é que Sim, pede água. exatamente, é o que ele precisa. Bicho, mas em Portugal ele demorou muito mais para se adaptar do que aqui. Olha que lá a língua é português, não tem Oh, problema. Mas uhum. aqui, pô, ele se amarra, pô, ele já tá falando francês já de boa. De boa não, ele já. Algumas palavras, né? Mas você vê que ele Uhum. tá melhorando. Então, isso pra mim já paga, entendeu? Tipo, Assim, dá oportunidade para ele crescer falando 2 ou 3 idiomas, pra mim já vale a pena. E pensando não nele, em mim, na minha esposa, pô, cara, não tenho o que reclamar. Tanto do lado profissional, do lado pessoal também.
Recomendaria pra. Cara, é um lugar que eu recomendo. Cara, tem um único problema que é o clima, né? Quem não gosta, Uhum. tem muita gente que não gosta porque aqui faz pouco sol. É a maior parte do tempo cinzento, digamos assim. O sol que faz é sol, mas tá frio. Tipo, o calor mesmo só é no verão, que sei lá, dura, sei lá, 2 meses no máximo. Uhum. Mas já venceu esse momento do verão? Não, vou tô prestes a vivenciar agora em agosto. Ansioso. Tô ansioso, pô, porque, cara, tipo, no inverno, por exemplo, pô, o sol, ele nasce 9h30, quase 10 horas, Uhum. e ele se põe 4 da tarde, 4h30. Solzinho. Então, por exemplo, sozinho. Então, eu vou deixar meu filho na escola no escuro, pô, tipo, de manhã, volto e eu vou pegar ele no escuro também, tipo, ele não vê o Uhum. sol, assim. Durante a parte do sol, ele tá dentro da sala. Tá dentro da sala, exatamente. E por isso que aqui, quando é sol, pô, é feriado, assim, Uhum. ninguém gosta, ninguém trabalha, assim, tipo, é um evento, pô. Esse detalhe, mas tem que se adaptar, né? Uhum. E essa questão que tu falou do idioma, a gente tá chegando já a 1 hora. Acho que a conversa até fluiu muito bem, Tá né? bom, Não, um papo a gente muito bom. faz. Uhum. O... Então, a questão do idioma. É, hoje chegou aí na Bélgica, que fala francês, né? Aham. E aí chegou sem saber falar francês. Eu não sei, Mas, aham. até tá aprendendo, né? Aprendendo na Uhum. prática. É, É, e aí, mas no caso sabia falar o inglês. Então acho que aham. o Eu inglês, preciso. assim, pra programação é tipo inevitável, assim. Cara, o inglês é o pré do pré-requisito, tem que ter. Sem inglês. Cara, o inglês abre muitas portas, assim. Cara, com inglês, por exemplo, diferente de outra profissão, por exemplo, medicina, sei lá, direito. Uma pessoa que se forma em direito, ela vai atuar no Brasil, por exemplo. Uma pessoa que se forma em direito no Brasil, é muito difícil as leis de outro país mudam, então ela tá meio Uhum. que presa. A computação não, pô. A computação, o conhecimento que você adquire numa faculdade do Brasil é o mesmo em qualquer país. Você só basta saber falar o inglês. Se você souber falar o inglês e tiver o conhecimento, você escolhe onde você quer viver, pô, praticamente. Então, o inglês, cara, é essencial. E além do mais, aqui, como você falou, né, aqui na Bélgica, os 3 idiomas oficiais é o alemão, o francês e o holandês. Não é o inglês. Uhum. Porém, o inglês acaba sendo o idioma comum, porque é muita gente falando língua diferente. Tipo, o cara que mora na Valônia lá que fala francês e o cara que mora nos Flanders fala holandês. Eles não se entendem, aí o inglês acaba sendo a língua mãe ali. Uhum. Então, por exemplo, na minha empresa que eu trabalho, todo mundo fala inglês, apesar de ter um monte de belga lá, Uhum. que a língua mãe que eles falam inglês, mas é o inglês que é usado. Né? Aí, no caso Então, mesmo essas reuniões que participa aí, o pessoal fala inglês na maioria do por exemplo? só inglês. Só inglês? Entre eles, quando eu tô presente, tipo, às vezes eu entro, eles estão falando entre eles em Dutch, que é o holandês. Aí o cara tá Aí quando só, eles me pô, veem, chegou esse cara, bicho aí, né? porra, chegou, a gente vai ter que mudar. E quando eles me veem, assim, eles, porra, desculpa, eles já rapidamente trocam pro inglês. Cara, o inglês deles é perfeito, pô. Os caras, eles aprendem desde sempre, tipo, é muita onda, eles fazem switch, assim, na hora. Uhum. E, porra, o holandês é uma linguagem, cara, não tem nada a ver as coisas. Tipo, porra, quando eu vejo eles conversando, bicho, até as letras não tem nada. O francês, pô, até que tu consegue Aham. ter uma similaridade, né? Algumas Sim. coisas. Mas o holandês, pô, é muita onda, cara, é muito louco. Ele tá. E Tu tá falando que o teu filho já tá falando em francês, umas palavrinhas aí. Ele já tá é, melhor do que tu. pô, com certeza, ele vive isso, né? Então, essa era uma dúvida, porque a gente hoje ou matriculava ele numa escola holandesa ou francesa, né? A gente tem que fazer essa escolha. A holandesa, pô, dizem que é melhor porque é mais organizado. Inclusive, é um outro sistema educacional. Uhum. Apesar de ser no mesmo país, é um outro sistema. Realmente é. E a francesa dizem que é mais bagunçado. Só que, porra, eu pensei, porra, eu vou botar ele no holandês. Eu jamais vou aprender essa língua, pô. Eu não quero aprender isso, pô. E, eu não, e vai ser impossível de acompanhar ele nas atividades. Já o francês não, é uma língua que eu vejo que eu consigo aprender, que não é tão Uhum. difícil. Eu preferi ele na escola francesa. Ele já tá falando muito, muito melhor, pô. É Difícil impressionante, difícil criança. é entender o que ele fala. É,
Mas é uma grande oportunidade, né? Tanto pra ti também, né? Vivenciar um pouco mais aí, mais essa língua, mais esse adicional aí Ah, sim, sim. na, Ah, no teu currículo. Então, recomenda para as pessoas o inglês importantíssimo, fundamental para essa área. Não só sim. essa área, né? Para praticamente todas as áreas hoje em dia. Eu acho que, cara, assim, depois que eu vim pra cá, eu vi que o Brasil é muito mal nesse lance do inglês, cara. Pouca gente fala. Quando você vem pra cá, pô, todo mundo fala, tipo, você vai nos. Eu nunca tive problema porque eu não sei o francês ou o Uhum. holandês. Eu vou no supermercado, sei lá, o caixa fala inglês, pô. E o inglês não é a língua primária. Só que eu acho que eles têm o inglês. Eu acho que o inglês é levado a sério nas escolas. Uhum. De tal forma que todo mundo cresce já sabendo, natural, entendeu? Não é só o verbo to be, né? Exatamente. Esse é o verbo to be pra sempre. Eu acho que o Brasil, ele é muito. Não se dá devida importância a E isso, não sei nesse por. caso, o teu inglês foi a partir de onde, assim? Foi, estudou, fez um curso, foi aprendendo na... Cara, eu nunca me liguei pro inglês. Digamos, eu comecei a estudar a sério inglês há 4 anos, 3 anos atrás, sozinho mesmo, internet. Porque eu vi que sem o inglês eu não conseguia, né? Não ia conseguir, e eu comecei a estudar internet, aula particular, eu fiz algumas aulas particulares nas plataformas que tem, mas vendo muito filme em inglês, com legenda em inglês. Então isso me ajudou muito. Mas é uma coisa que eu falo, muita gente espera ter um inglês perfeito, né? Ninguém vai ter um inglês, é muito difícil ter um inglês perfeito comparado com o nativo, né? Porque não é nosso idioma. Sim. Então muita gente tem esse medo, né? Ah, só o meu inglês não é perfeito, mas cara, ninguém tá nem aí. Se tu erra, se tu fala errado, É tipo o gramaticalmente. próprio americano, né? Vindo pra cá, né? Ele fala tudo errado, né? Mas o pessoal, Pô, bonitinho. ele vai ficar rindo. É muito fofinho o jeito que ele É. fala. Cara, depois que eu percebi isso, porque eu não precisava ser o fluente, falar perfeitamente, cara, isso aí abriu as portas, porque, cara, ninguém tá nem aí. O cara me entendendo, eu entendendo, fazendo o meu trabalho. Até Uhum, porque o inglês não é a língua mãe dos europeus, então eles falam errado também. Então, uhum. E agora, pra encerrar, é, uma pessoa que tá, vamos supor, que tá vendo, ouvindo esse podcast, tá pensando em seguir essa área, ou qualquer área da tecnologia aí. Qual que é ali a recomendação? Vale a pena ou não vale a pena? ah, vale, hoje vale, porque eu vejo que o mercado cada vez precisa de mais profissionais de TI. Tipo, a demanda é muito maior do que a oferta, digamos assim. Tem poucos profissionais e muita demanda, e em todo lugar do mundo, né? Na Europa, no Brasil. Então, cara, para mim é a profissão do futuro, assim, porque tem muitas áreas, né? A computação você consegue se especializar em várias áreas, e quanto mais você se especializa, melhor é o seu emprego, mais você ganha. Então, eu recomendo fortemente. Antes eu não recomendava, porque na minha época a TI não era tão valorizada como é hoje, pô. Uhum. Não era. Hoje a internet se popularizou muito, então tudo agora é online e tudo mais, então a demanda por profissionais cresceu naturalmente. Então vale muito a pena, assim, eu indico. Em todos esses quesitos, assim. Sim, sim. Todos os quesitos. A dica que eu dou o fone está descarregando. Estudar inglês, fazer uma faculdade e mandar o currículo, pegar a experiência. Uhum, Não ter medo se pensar em trabalhar na Europa, até porque nem todo mundo tem esse objetivo. Pode trabalhar no Brasil, vir para a uhum. Europa. E dá pra viver bem. Sim, se vive bem, não fica rico, né? Lá. Não seja Mas modesta. você vive, você consegue viver normal, você não tem problemas, assim. Uhum, Você consegue ter um conforto, digamos assim. Nada muito extravagante, mas uhum. E, o- suficiente.
Então eu quero primeiramente começar aí te agradecendo para não ocupar mais seu tempo aí. Eu sei que já é muito tarde aí na Bélgica. Fez esse Não, é esforcinho. sexta-feira hoje. Dia de, dia de curtir até mais tarde. Então vou deixar aí. Sexta-feira, ó, exatamente. Sexta-feira é dia de aproveitar um pouco mais. Aproveitar aí a família, tudo mais. Você dedica esse tempo. Então eu quero agradecer muito pela sua participação aqui. E também te convidar aí para outro dia também fazer uma outra participação. A gente podia falar um pouco mais sobre essa questão da Brasil-Europa, como é que é essa vida exatamente assim. A gente falou aqui um pouco por alto, né? Mas a gente podia se aprofundar. Então você já está mais do que convidado para participar aí numa próxima vez. E quem sabe um dia a gente possa gravar um podcast presencialmente, né? Estando perto aí, com certeza. uma visita um ao outro aí seria muito boa. Sim, pode vir, as portas estão abertas aqui. A hora que você quiser, meu amigo. E obrigado pela oportunidade. A primeira vez que eu dou uma entrevista, assim, pô. Eu tava Pô, até foi nervoso. bem demais. Tava muito Falou nervoso, bonito, pô. falou bem. Não, bonito não, mas eu acho que deu pra resumir, né? Espero que com isso muita gente queira seguir essa área, né? Porque é sempre necessário novos profissionais e é bom, todo mundo ganha, né? É uma profissão divertida e vale a pena, então espero ter incentivado alguém aí. Outra coisa também que você é um cara aí mais recluso e tal, mas se quiser deixar aí uma rede social, se alguém que tiver curiosidade aí, pode seguir você em alguma rede social? Sim, tá aí embaixo, aqui embaixo, ó, @ willm.araújo, se quiser me seguir. Lá no Instagram. Eu não posto muita coisa interessante, mas sei lá, se quiser me seguir. Mas dá pra se virar o blogueirinho. Eu não tenho essa habilidade não que você tem. Muito obrigado aí, Will. Muito obrigado aí pela sua presença, companhia, mais uma vez. Esperamos vê-lo em breve aí tanto pelo Pod Dali, ouvindo ou vê-lo, né, pelo Pod Dali. E se você também quiser assistir ao Pod Dali ao vivo, é só acessar o twitch.tv/ujmarcos, que aos sábados a gente está começando a partir de agora esse projeto de ter sempre um convidado novo, presencialmente ou remotamente, dependendo aí da disponibilidade do convidado e de como a pandemia vai estar rolando aí, se Deus quiser, já está terminando. Inclusive, Will, e a vacina, qual que é a perspectiva aí? Nenhuma, tá muito lento, não sei o que tá acontecendo. No Brasil tá muito mais rápido que aqui. Mas estão vacinando aí, né? No ritmo deles. Você aí. é jovem e saudável, tá difícil. Talvez lá até final do ano. Mas espero que as coisas melhorem. Estão melhorando, né? As coisas já vão reabrir. Cara, é um ano sem nada, pô. Restaurante tudo fechado. Eu ainda nem sei como é que é, pô. Ainda não senti a Bélgica, né? Sim. Porque Bruxelas é conhecida pelos bares, restaurantes e tal. Nada disso eu aproveitei. Então, deve vencer até agora, né? ansioso aí, mas a questão da vacina tá lento demais. Beleza. Não sei o que é. Política. Questões políticas. Então, quem quiser também ouvir, é só entrar aí no Spotify e procurar por Pod Dali Podcast, que temos esse e outros episódios também disponíveis, inclusive eu, um ouvinte assíduo do podcast. Então você já tá as portas abertas, você está sempre convidado, eu. E se você também quer assistir, quer ver lá no YouTube, é só colocar youtube.com/ujmarcos, que você também vai estar encontrando os podcasts. E quem sabe aí, vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. O podcast pode até ter um canal exclusivo no YouTube. Então agradeço eu mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Se quiser falar mais algum recadinho aí pro pessoal que tá te assistindo, fica à vontade. Valeu, João. Valeu, é o recado que eu já falei. Se você quiser seguir essa área, inglês, estudar, fazer uma faculdade e é isso, mandar currículo e estudar, não depender da faculdade, estudar sempre por fora, novas tecnologias e pronto, é isso aí. Sucesso é certo. Então, muito sucesso para você, mais do que você já faz, né? Até a próxima, meu querido. Um grande abraço e valeu, tamo até junto. a próxima. Pode dar-lhe? Pode dar-lhe. Valeu, falou! Dale.
Quer mais, é?